Covid-19 mexeu com a saúde e com a economia do mundo todo. O Brasil, depois dessa crise sem precedentes, terá um grande desafio. O impacto financeiro da pandemia no país e em São Paulo foi tema de debate nesta quarta-feira, num encontro virtual formado por um comitê de empresários brasileiros, com a participação do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. Organizado pelo governo do estado, o evento teve a participação também do economista Pércio Arida, um dos pais do Plano Real. Uma crise diferente de todas as outras. O isolamento social necessário para combater a Covid-19 paralisou boa parte da economia brasileira. É importante notar, quando nós vamos olhar essa crise econômica, que ela é, obviamente, uma consequência de uma crise de saúde, quer dizer, uma pandemia. E isso a diferencia fundamentalmente das crises anteriores pelas quais passamos, duas crises mais recentes, a crise de 2008, 2009 e depois a crise de 15, 16. Porque as razões dessas crises foram financeiras, no primeiro caso, e fiscais, no segundo caso. Aqui, nós temos que buscar episódios já bastante longínquos, bastante antigos. Nós tivemos o episódio da peste negra, evidentemente, que durou aí 200 anos, de 1347 a 1353, e a gripe espanhola mais recente, de 1918 e 1920. Em 2009, o PIB brasileiro caiu 0,2%. Em 2016, o resultado foi ainda pior. A economia encolheu 3,6%. E as perspectivas com o novo coronavírus é de uma recessão maior do que as já enfrentadas. Se nós olharmos agora qual era o cenário antes da, digamos, eclosão plena da crise. Nós tínhamos uma arrecadação de ICMS prevista para o Estado de São Paulo de 153,32 bilhões de reais. Com uma previsão de queda de PIB de 1%, nós temos aí a evolução do ICMS esse ano de 153 para 141,8 bilhões de reais. Portanto, uma queda de ICMS de 7%, uma queda de 11,4 bilhões. Em um cenário com PIB de menos 4,4%, a queda já é uma queda de 11%, onde o ICMS cai para 136,9%. Evidentemente, se a queda do PIB for maior que essa, de acordo, ajusta-se a previsão da queda do ICMS. Agora, o que salta aos olhos muito bem, por que a queda da arrecadação do ICMS é maior do que a queda da atividade econômica? Por exemplo, se há uma queda de PIB de menos de 4,4%, por que o ICMS cai 11%? Muito bem, a resposta é direta e objetiva. É porque a inadimplência dobra. Nós temos aí a projeção da arrecadação do ICMS para abril de 2020, baseado no quê? A arrecadação do ICMS refere sempre às operações realizadas no mês anterior, o que nos permite fazer uma projeção mais acurada para abril, baseado nas atividades de março. Os dados já consideram a queda no faturamento em março de 20, calculado por base nos dados das notas fiscais eletrônicas que foram emitidas no período. Na indústria, por exemplo, o faturamento de 15 de março a 4 de abril caiu mais de 29 bilhões, isto é, 47%, em relação à média observada em 2020, antes do Covid-19. No caso, a projeção da arrecadação do ICMS
para abril, portanto, em bilhões, nós tínhamos uma projeção pré-crise de 12,7 e a atual de 10,3. Portanto, uma queda em abril, nós estamos falando aqui de queda de 19%. Portanto, uma queda, evidentemente, superior à queda que prevemos para o ano, numa hipótese no lado mais pessimista. O impacto na arrecadação das demais receitas tributárias, o IPVA, o chamado o Intervivos, o Imposto de Transmissão, outras taxas, parcelamentos de impostos atrasados e etc. Haverá efeitos nesses tributos, por exemplo, do IPVA em relação a veículos novos e de taxas cartoriais, por exemplo, além da redução das receitas de royalties. No conjunto dessas receitas, que são menores, a perda deve alcançar 1,3 bilhões em 2020. Com isso, o total de impactos adicionado, no caso da hipótese aqui mais otimista, de 11,4 somado 1,3, nós vamos aqui para uma perda total de arrecadação de 12,7 e na hipótese menos ou mais pessimista, uma queda de 16,3 de ICMS. Aqui aparece um pouco cortado, pelo menos o meu, mas adicionada a 1,3, uma perda total, portanto, de 17,6 bilhões de reais na hipótese mais pessimista. Queda da atividade, aumento da inadimplência. Tudo isso gera todo o efeito na economia. Para nos ajudar a compreender melhor o cenário econômico diante da pandemia do coronavírus, convidamos o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes. Boa noite, Senes. Obrigada pela presença. Boa noite. Prazer. Senes, os conferencistas do Brasil, depois da crise, projetam uma queda no PIB brasileiro entre 4% e 5% este ano. Se a previsão se confirmar, vai ser o maior tombo desde 1962. Qual deve ser o efeito na vida dos brasileiros? Olha, o efeito acho que vai ser dramático, né? No curto prazo, você tem uma perda de renda de uma parte significativa da população. Seja da população de mais baixa renda, que tem todo o trabalho informal, né? E que é nós estamos falando quase 50% da mão de obra do país. Isso afetado diretamente, na verdade, na medida que a economia desaquece. Mas depois você tem um segundo efeito, que também pode ser bastante significativo, e esse eu acho que é a grande preocupação, é o efeito sobre as empresas, porque você pode ter durante essa crise uma desorganização de uma parte importante das empresas, falência, uma quebra importante da cadeia produtiva, de alguns segmentos, etc., e que vão gerar uma enorme dificuldade para a retomada depois. Então, num primeiro momento, é uma queda de renda importante para a população em geral, particularmente a de baixa renda, e depois um risco de um impacto sobre as empresas serem um pouco mais estrutural e, portanto, um pouco mais duradouro até do que o primeiro impacto. E essa redução forte no crescimento pode afetar de alguma forma, em alguma medida, a estabilidade das instituições, Senes? Olha, esse eu acho que é um tema bastante relevante. Se você olhar na história, né, dos países, momentos de crises agudas tendem a gerar uma tensão política na sequência e que, por sua vez, acaba replicando em algum tipo de tensionamento institucional. O Brasil tem instituições bastante sólidas, né? Basta ver o que está ocorrendo agora, diante de uma política pública que está em debate, no caso de saúde. O Poder Judiciário, o poder do Parlamento, né, o Legislativo, eles estão se posicionando de maneira muito forte, muito contundente, num movimento de equilíbrio, vamos dizer, de posições que às vezes não estão 100% harmonizadas. Então, o Brasil tem uma institucionalidade bastante forte, mas, sem dúvida nenhuma, é um tema que preocupa. Com o endividamento e os gastos públicos subindo no combate ao coronavírus, isso pode significar aumento de impostos como medida de ajuste fiscal após essa crise, após essa pandemia? Olha, eu acho que um ajuste fiscal no curto prazo, depois da crise, com a economia em depressão, é pouco provável que ocorra, porque seria inócuo, né? Na verdade, você taxar uma atividade econômica que já está em crise, seria você dar um remédio excessivamente amargo num momento ruim.
O que deve ocorrer é que esse endividamento que necessariamente nós vamos passar, isso não é só Brasil, isso é mundo inteiro, ele vai ter que ser distribuído no tempo, ou seja, ele vai ter que ser financiado no tempo. E esse financiamento é basicamente via dívida pública, deve ser assumido fundamentalmente pelo Estado e, portanto, você vai ter que reequacionar um pouco o que a gente imaginava do que seria o plano de equilíbrio fiscal que o Brasil estava perseguindo, né? Agora, isso, de novo, não é só Brasil, não. Isso é o mundo inteiro, faz parte do processo. Em todo momento de crise, é isso que ocorre. O Estado assume o grosso do custo econômico e depois joga no tempo, projeta no tempo, e é a única entidade que consegue fazer isso, e se refinanciar ao longo de décadas, né? Você falou no mundo todo. Na economia mundial fala-se em duas premissas estão dadas, recessão e inadimplência. Como esses dois fatores devem impactar o Brasil pós-pandemia? Pois a gente precisa cuidar dos dois simultaneamente, né? A recessão é tentar minimizá-la. O que está ocorrendo, acho que de maneira correta, é essa ideia de que talvez o movimento para a população mais forte é esse programa massivo de transferência direta de renda, que é basicamente o que está sendo aplicado, que é a pessoa independente, a família independente da condição de trabalho, etc., ele precisa estar num nível mínimo de vida, de condição de comprar os produtos essenciais, manter a sua família numa condição minimamente decente, etc., e é via transferência de renda. Isso não tem jeito, no período da recessão, isso é fundamental. E, paralelo a isso, você tem o problema da inadimplência. E a inadimplência, que é basicamente você não pagar suas dívidas, seus compromissos que você tem do ponto de vista dos contratos na economia. Você tem uma parte disso que é com o Estado, uma inadimplência com o Estado, por exemplo, em cima de impostos, taxas, etc. E você tem uma inadimplência entre privados, né? Que se refere a um crédito bancário, né? Ou um pagamento de um serviço que foi prestado por uma outra empresa, um insumo que você já comprou, etc. A inadimplência com o Estado é mais fácil de administrar, né? Porque ele ocorre entre entes que têm relacionamento necessário de longo prazo. Você não consegue deixar de pagar. É um tipo de relação diferente de uma relação entre privados. Porque, por exemplo, se você tiver uma inadimplência muito forte, muito concentrada, você quebra uma empresa, tá certo? E aí você não tem como retomar isso no segundo momento. Então, são dois problemas, a recessão no curto prazo e a questão da inadimplência, que pode afetar o médio e longo, que precisam ser tratados simultaneamente. Não tem como escapar desses dois problemas. Senis, como garantir que gastos temporários permaneçam temporários, não se transformem em permanentes após essa crise? Eu acho que os gastos principais que hoje estão focados na área de saúde, e não é saúde no sentido amplo, é saúde no combate à questão do coronavírus. Então, você tem gastos aí vinculados à compra de equipamento, compra de medicamento, esses hospitais que estão sendo feitos especializados para o coronavírus. E esses gastos não tem por que depois continuar, né? Porque, na verdade, na hora que essa curva começar a diminuir, o próprio sistema de saúde talvez passe a ser, no primeiro momento, não é capaz, mas ele pode ser que no médio prazo passe a ser capaz de absorver essa demanda. Então, esses gastos todos devem sair. O que vão continuar e prolongado no tempo são esses compromissos com relação aos programas de recuperação econômica, por exemplo, algum tipo de empréstimo que o BNDES vai fazer a empresas para manter o seu capital de giro, né? Esse tipo de gasto, vamos chamar assim, porque no fundo você corre o risco de isso não voltar para os cofres públicos no médio prazo. Esse tipo de gasto você pode prolongar no tempo, mas aí você transforma em dívida, né, e refinancia. O que você não pode é manter por muito tempo um programa emergencial que só faz sentido num período da crise aguda, né? Vamos lembrar que a gente passou por um problema semelhante em 2008, né? O Brasil respondeu bem à crise de 2008, me referindo àquela crise financeira internacional grave. O Brasil, no primeiro momento, respondeu de maneira correta. Ele mobilizou instrumentos de retomada econômica, né, bastante poderosos, mas cometeu o erro de não cessar esses mecanismos depois que a crise passou. E aí você teve não só uma crise do ponto de vista fiscal, você começou a ter um endividamento acima da capacidade do Estado de financiamento, como você teve um aquecimento artificial da economia, porque já não precisava mais daqueles instrumentos. Então, esse é um tipo de erro que nós cometemos há pouquíssimo tempo atrás, e não podemos cometer de novo, né? Uma coisa são instrumentos de fomento no curto prazo para emergência focado naqueles pontos críticos. A outra é transformar isso num mecanismo
populista de fomento econômico, e é populista no sentido que ele não é sustentável, ele não é racional e não é sustentável. Então, esse é um risco que a gente corre. Me parece que se concentrar naqueles temas que realmente são demandantes, nessa crise, na característica que essa crise tem, nós não vamos correr esse risco como a gente correu no caso anterior. A conferir se aprendemos a lição. Durante o encontro, Henrique Meirelles apresentou possíveis soluções para esta crise. É o que vamos ver no próximo bloco. Fique com a gente, voltamos já. Imprimir dinheiro para financiar os gastos públicos. Para o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, o governo federal terá que aumentar os gastos para expandir a base monetária e recompor a economia. O Estado de São Paulo já está adotando aí uma série de medidas, principalmente através de crédito direcionado pela Desenvolve São Paulo para empresas principalmente pequenas e médias, a taxas substancialmente abaixo da taxa de mercado, mas evidentemente que a grande capacidade de fazer efeito, de ter ações, tomar providências que possam impactar as atividades do país e de São Paulo, função e, no caso, capacidade e instrumentalização do governo federal. Por quê? Porque é prerrogativa do governo federal, no caso de países como o Brasil, é prerrogativa do governo federal de que existe um Banco Central, né? E este Banco Central tem a capacidade de expandir a base monetária em situações de crise. E ele tem ampla capacidade de fazer isso neste momento. Por quê? Porque no momento em que a atividade cai, a tendência é deflacionária, tanto que a inflação, as previsões estão substancialmente abaixo da meta. Portanto, o Banco Central tem ampla capacidade de expandir o meio de pagamento, né? E eu até usando, transmitir isso para uma linguagem popular, aquilo que eu dizia que meu avô chamava de imprimir dinheiro, mas na verdade não é isso, é uma expansão de base monetária que se contrai numa recessão, como está acontecendo no Brasil. Mas, além disso, é o meu terceiro ponto, o governo central, o governo federal, tem dois grandes bancos federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Esses dois grandes bancos, que têm capacidade de captação direta, hoje, através da lei do cadastro positivo, que ainda não é muito conhecida do cadastro positivo, esses dois grandes bancos podem ter acesso ao histórico de créditos das empresas nos outros bancos, que antes era propriedade de cada banco, agora não é mais. Com o cadastro positivo, cada banco tem direito a acessar as informações e, portanto, bancos federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, se devidamente organizados, podem sim começar a abrir linhas de crédito para empresas que não são seus clientes, baseado na experiência de outros bancos passada, não na crise, e abrir maciçamente linhas de crédito, evitando uma piora desnecessária da recessão por uma contração do crédito, aumento de taxa de juros, e etc. Em resumo, existe toda uma série de ações que esperamos que sejam tomadas e bem executadas pelo governo federal. No caso do Estado de São Paulo, está sendo feito o máximo que o Estado pode fazer, que é exatamente aporte de recursos no Desenvolve São Paulo para atendimento daquelas empresas mais vulneráveis e no Banco do Povo para as pessoas físicas e o Desenvolve também está atuando junto ao BNDES e a órgãos internacionais visando tentar trazer mais empréstimos para o Desenvolve São Paulo poder reemprestar. Porque, de novo, o Desenvolve São Paulo não tem a capacidade de emitir papéis de dívida e fazer captação direta no público, como tem, evidentemente, os grandes bancos comerciais. Eu acho que é uma boa notícia que nós temos no meio de um quadro tão dramático. Primeiro, as condições, os instrumentos econômicos estão disponíveis hoje, principalmente para o governo federal, seja o Banco Central, seja o Tesouro Nacional,
de intervir fortemente na economia. Temos um problema federativo, em que boa parte das ações, grande parte das ações de saúde são dos governos estaduais e a centralização de recursos no Brasil, como já descrevi, é federal. Então, é importante esse repasse de recursos federais também para os estados, mas isso aí é outra história, que é outra frente de trabalho. É uma crise de saúde, mas que tem características que podem ser muito diferentes das crises históricas, pelo nível de informação, como estamos tendo aqui, comunicação virtual, informação direta à população e níveis de higiene diferentes, tecnologia diferentes e, evidentemente, tratamentos também muito diferenciados. Em resumo, o nível de tecnologia hoje é completamente diferente de um século atrás. Senis, quais os riscos de emitir moeda em um país que até recentemente ensaiava uma recuperação econômica e tem uma memória recente também de hiperinflação? Olha, você tem risco de inflação quando você emite moeda acima do que uma política equilibrada, no momento em que a economia não está apta a absorver essa emissão. Não é o caso atual, né? O que ocorre no país é o contrário. Nós estamos há 2 anos, acho que é 3 anos quase, com inflação abaixo da meta inflacionária. Né? Significa que a atividade econômica ela não está, de modo nenhum, com algum tipo de pressão do ponto de vista da sua demanda que permitisse, que pudesse colocar em risco uma estabilidade de preços, né? Ou, portanto, a retomada da inflação. Num momento como esse, onde você tem, na verdade, o risco inverso, que é o de uma depressão econômica, o risco de inflação ao adotar uma política, vamos dizer, de uma política monetária mais agressiva, eu acho que é muito baixo. E aí tem um certo alinhamento com a maioria dos economistas que dizem que, olha, nós podemos ter outros problemas no período de retomada. Inflação não parece que vai ser um deles. Senis, outra discussão que está posta é a venda ou não das reservas internacionais. Quais as vantagens e quais os riscos de usar esses recursos que são uma forma que funcionam como um seguro do país? Olha, é que as reservas internacionais ela tem uma função por país, que você mencionou ali um período anterior de hiperinflação. A gente também teve um período bastante grave no país, que foi de risco com relação à sustentabilidade da moeda e com o nosso endividamento externo, né? A gente superou isso aí nos anos 90, começo dos 2000, e acabou acumulando aí uma reserva internacional importante que nos últimos anos tem funcionado muito bem como um grande colchão contra algum tipo de especulação em relação à moeda brasileira ou algum risco do Brasil não pagar, não cumprir os seus acordos, os seus contratos em moeda forte, internacional, né? O nosso endividamento externo. Mexer nisso num momento como o atual, ele pode gerar um outro tipo de problema que a gente não tem agora, não tem convivido. Alguma parte disso poderia ser convertido para ser usado domesticamente, ou seja, reserva que a gente tem hoje no mercado internacional, acho que sim, mas me parece que ele seria uma parte pequena do nosso esforço fiscal e monetário. Não seria a solução para o problema. A grande questão é se a gente quer botar mais um tema na nossa cesta que já está razoavelmente grande de problemas. Não sou ortodoxo no sentido de achar que isso não se mexe. Eu acho que poderia, em alguns casos, ser considerado. Não me parece que hoje é a ferramenta que poderia, vamos dizer, surtir o efeito que teve tempos atrás, talvez potencialmente teve tempos atrás. Acho que hoje não é o caso. E no próximo bloco traremos o ponto de vista do ex-presidente do BNDES e do Banco Central, o economista Pércio Arida, que também participou da conferência desta quarta-feira. Voltamos já. O economista Pércio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central, compartilha da visão do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E nas previsões do economista, o PIB brasileiro deve cair por volta de 5% neste ano por causa da Covid-19. Paralelo com uma guerra é o paralelo apropriado pela mobilização de recursos necessária, pelo drama humano associado ao problema, pela união de todos em prol de uma causa comum. Mas é um paralelo ruim no sentido que uma guerra tem um dia que termina, né? Ela tem um fim. O problema que nós enfrentamos hoje é um problema que
termina mais na forma de um gerúndio do que de um passado. A evidência mostra que quarentenas suspensas antes da hora levam a uma reincidência da epidemia. Como nós estamos vendo no caso de Singapura recente, ou no caso do Japão, qualquer relaxamento, mesmo no caso da China, leva o problema a reaparecer. Sorte que um dia o problema passa, evidentemente, ou por um avanço da medicina, ou porque boa parte da população já se imunizou, e todos nós esperamos que passe com o menor custo humano e de vidas e social possível. Algum dia isso acaba, como todas as epidemias, algum dia terminam. Mas o perfil de recuperação não é como se imagina um V, uma queda abrupta seguida de uma recuperação abrupta. Nem um U, uma queda abrupta, uma longa estagnação e depois uma recuperação abrupta. Está mais para W. Tem queda, para recuperar a economia volta, tem uma segunda queda e assim por diante, até que o problema da recorrência dos surtos de epidemia termine. Entendido a caracterização do problema, eu vou dizer o que são as minhas previsões para o Brasil e minha avaliação do que está acontecendo hoje no Brasil. Minhas previsões estão na ponta negativa do quadro traçado pelo ministro Meirelles. Eu acho que o nosso PIB deve cair por volta de 5% nesse ano, talvez seja pior do que isso. A dívida pública no final do processo deve estar da ordem de 90% do PIB. As estimativas pessimistas acreditam que a dívida pública chegará a 100% do PIB. São previsões, estão mais para o espectro pessimista das previsões, mas, a meu ver, são razoavelmente realistas, dado o impacto simultâneo que essa epidemia causa, que é como se fosse uma retração de oferta e de demanda ao mesmo tempo. A volta é menos rápida do que se imagina, primeiro pela recorrência da epidemia, segundo por mudança de comportamento. As empresas tendem a ser mais cautelosas, os planos de investimento tendem a ser postergados, as pessoas, os indivíduos passam a poupar mais. Então, a recuperação deve ser mais lenta do que normalmente se imagina. Como é que nós estamos nesse cenário? Primeiro, com o país. Se olharmos o total do pacote de ajuda, todos os países estão, evidentemente, expandindo a dívida pública para poder fazer face à natureza do problema. O Brasil não é exceção. A resposta é correta, tem que ter uma expansão de dívida pública. As pessoas que acham que a expansão de dívida pública vai gerar inflação para frente estão erradas. O tópico é complexo, mas eu não teria essa menor preocupação com a inflação futura. Nós estamos carregando a tinta, digamos assim, no financiamento, por uma preocupação com a dívida futura e fazendo menos do que deveríamos do ponto de vista da ajuda a fundo perdido. Eu dou um exemplo para vocês, o exemplo da realidade empresarial. Uma coisa é você financiar a folha para as empresas que decidam não demitir seus funcionários. Outra coisa é você dizer, eu financio a folha, mas 85% do risco do banco é do Tesouro, como é o nosso caso. Outra coisa é você dizer, eu financio a folha com 100% do risco sendo o Tesouro. Evidentemente, a segunda resposta é mais agressiva que a primeira, porque o banco não vai pensar duas vezes em emprestar o dinheiro. No nosso caso, nós temos privilegiado as formas de financiamento, em contraste com as formas de ajuda direta ou a fundo perdido. Eu acho que o mix não está bom. O total pode ser aumentado, e eu digo isso com alguma tranquilidade porque eu tenho menos preocupação com o estoque de dívida futuro do que a grande maioria dos economistas. Acho que dívidas públicas da ordem de 90% ou 100% do PIB são sustentáveis, não gerarão inflação, terão uma implicação, sem dúvida, para o crescimento futuro, torna o nosso desafio de crescer maior ainda, mas elas estão longe de configurar qualquer problema do ponto de vista inflacionário. Por conta disso, eu claramente preferiria que nossa ajuda fosse mais agressiva e mais efetiva, evidentemente, mas mais agressiva no todo e mais centrada nas formas de financiamento direto do que nas formas de financiamento. Eu acho que a capacidade de suportar, digamos, fazer com que a economia passe por esse período com o menor trauma possível, faz toda a diferença. Senes, o governo brasileiro teria instrumentos para lidar com múltiplas ondas de epidemia?
Olha, Ana, eu acho que esse é um tema que está sendo colocado agora pela questão tanto da China como da Coreia, né? A possibilidade de uma retomada da epidemia depois de um primeiro momento de combate bem sucedido à pandemia e o impacto econômico com relação a isso. Eu acho que toda a crise, você corre o risco de ter uma interrupção e voltarem um pouco aqueles problemas não resolvidos no período anterior e você não ter fôlego suficiente para sair do buraco, né? E seria essa segunda queda, né? Uma crise após a crise e, portanto, vamos dizer o que a gente chama de uma saída W, né? Da crise. Eu acho que os economistas que estão um pouco mais pessimistas, e o Pércio Arida entre eles, com relação à capacidade da economia brasileira responder de maneira afirmativa, rápida e contundente à saída da primeira crise, que é o que a gente está vivendo agora, pelo menos até junho, julho, eles estão levantando uma questão seguinte, olha, dado a esse risco, vamos dizer, de uma saída em W, não em V, vamos reforçar os mecanismos, os instrumentos e as políticas de fomento econômico. Como eles estão trabalhando com um cenário mais pessimista, eles estão sendo mais fortemente favoráveis a aumentar o esforço do governo com relação aos estímulos econômicos. Não economizar agora, né? O que eles estão dizendo é o seguinte, é melhor nesse momento a gente pecar por excesso do que por falta, dado que tem um segundo risco que a gente ainda não computou, a gente mal computou o primeiro, mas eles já estão indicando a possibilidade de um segundo risco e, portanto, eles estão sendo muito mais vocais, muito mais fortemente defensores do governo ser mais enfático nos instrumentos de fomento econômico, pensando numa retomada em dois momentos. Uma primeira retomada mais forte e, possivelmente, a necessidade desses instrumentos continuarem para não permitir que a retomada se desacelere e a gente volte a ter uma segunda crise, sei lá, no meio para o fim do segundo semestre. Em situações similares a uma guerra, que é o que estamos vivendo, há alternativa ao aumento da dívida pública ou não? Eu acho que nesse momento não existe alternativa, principalmente porque num momento onde a incerteza é tão grande, os riscos são tão grandes, só tem um ente na sociedade capaz de absorver esses riscos e esses custos, é o Estado, né? O Estado, historicamente, o Estado ele tem tido essa função, é o que a gente chama a entidade do último recurso, né? Ela quem garante os fundamentos do funcionamento da sociedade de maneira geral e da economia. Quando a economia está num risco de um colapso como esse, de uma desorganização, é o Estado que tem que assumir isso, porque não tem outra alternativa. Não tem nenhuma entidade privada que consiga fazer isso, nenhum grande banco, nenhuma grande empresa, não tem nenhuma entidade multinacional que possa fazer isso, né? Ou multilateral. O Banco Mundial não consegue fazer isso, o FMI não consegue fazer isso. Pode ser que num futuro você tenha entidades internacionais com musculatura suficiente para fazer esse tipo de enfrentamento no momento de crise tão aguda como a gente está vivendo. No momento não é o que a gente tem. Hoje a gente está vendo o grosso das respostas com relação à crise tem sido feita pelos estados através de um endividamento profundo, em alguns casos 3, 4 vezes maior do que o brasileiro. Hoje as políticas anunciadas do Brasil estão em torno de 5% do PIB. Você vai na Europa, é quase 20% do PIB. Então, assim, eles estão assumindo, nesse caso, e são estados, eles estão coordenados dentro da União Europeia, mas são os estados que estão assumindo esse risco. Não tem, no meu modo de ver, alternativa para que não seja essa. Cines, quais os problemas o Brasil pode enfrentar se a dívida pública subir a patamares próximo de 90% do PIB, que é o que está sendo ventilado? Olha, Ana, a questão do endividamento da taxa de endividamento dos países, ele tem a ver com a capacidade econômica e o risco que está embutido nesse endividamento. Você tem vários países, inclusive desenvolvidos, que têm um nível de endividamento muito acima do brasileiro, que estão em torno de 140%, 150% do PIB. A questão não é necessariamente o PIB, é se ele é financiável ou não, se os outros entes que jogam esse jogo econômico mundial, estados e setor privado, se eles olham para aquele endividamento e dizem o seguinte, olha, aquele cara está endividado, mas a atividade econômica dele é tão boa, ele é tão organizado, que não tem nenhum problema de não pagamento. Então, o risco dele é baixo mesmo com o endividamento alto. O Brasil tem um gap vamos chamar assim, de confiança, né? O grau de confiança que os outros entes econômicos, tanto estados quanto setor privado tem do Brasil, fora do Brasil, não é muito alto. O Brasil não tem uma história boa de gestão macroeconômica. Então, eles olham para o endividamento do Brasil e colocam um grau a mais de risco e falam, talvez aqui tenha passado.
Agora, não tem nenhum número mágico, se é 90%, 100% do PIB, 80%, 70%. Né? Nessa crise recente que a gente estava saindo e agora vamos retomar, nós estamos chegando a quase 80% do PIB de dívida, 70% para 80%. Estava numa rota de controle lento, mas num nível que para o Brasil poderia ser considerado, para os mais ortodoxos, altos. Mas tudo depende da situação, não tem um número mágico, não é 80, 90 ou 100, depende do contexto. Nesse contexto que a gente está vivendo agora, onde todos os países vão aumentar seu endividamento de maneira absolutamente significativa, o Brasil ir para 100%, 90% ou 100% do PIB como de endividamento, não me parece que vai ser fora da curva, da forma da média dos outros países. Sênis, o Brasil vai precisar de ajuda externa para reerguer a sua economia? Ajuda externa no tipo clássico, ou seja, FMI. chamar o FMI, chamar Banco Mundial, não acho que o Brasil esteja nessa categoria. Eu acho que o Brasil hoje vai precisar sim de ajuda externa no sentido de que a resposta a essa crise vai ser uma resposta da economia globalmente. Né? Uma parte do que a gente está sofrendo de crise econômica agora tem a ver com a desaceleração do resto do mundo, tem a ver com a desaceleração da China, tem a ver com a desaceleração dos Estados Unidos, da Europa, etc. Então, como isso tende a impactar negativamente nesse momento, num segundo momento, quando eles retomarem, obviamente, isso tende a ajudar o Brasil. Então, se a gente entender ajuda externa nesse sentido, que é a retomada da atividade internacional, ajudar o Brasil a retomar sua atividade, eu acho que nesse caso, sim, a ajuda internacional vai ser bem-vinda. Mas não acho que a ajuda internacional da maneira que a gente se via nos anos 80. Um empréstimo ponte do FMI, o Banco Mundial emprestar um recurso para algum tipo. O problema do Brasil não é falta de recurso. O problema do Brasil é um pouco falta de credibilidade e muito problema de organização interna. O Brasil vai ficar mais pobre com essa crise sem precedentes, Sênis, e com maior desigualdade social? Putz, eu acho que num primeiro momento, e se a gente não acertar a mão nos nossos mecanismos de retomada, o Brasil pode ter esse duplo problema, sim. Sair mais pobre e mais desigual. A desigualdade já está colocada agora, né? Ele já vinha, inclusive, nesse plano de ajuste que a gente estava adotando, você teve já um problema de aumento da desigualdade, mas numa situação de crise dessa, não tem dúvida. Aqueles que estão na sociedade com capacidade de se reorganizarem economicamente, de não passarem numa crise tão grave quanto aqueles outros grupos mais vulneráveis, eles se mantêm, ou se caem pouco. Os grupos vulneráveis da sociedade, esses caem muito, né? Então, ainda que todo mundo vai ficar um pouco mais pobre, você vai ter faixas da população que vão ficar muito mais pobres e, portanto, a desigualdade vai possivelmente aumentar. Economista Ricardo Sênis, agradecemos muito a sua participação aqui no Brasil depois da crise. Um prazer. Obrigada, boa noite. E a gente fica por aqui. Na semana que vem voltamos com novas projeções sobre o que aguarda o Brasil depois da crise. Até lá.